No programa desta semana, nós entrevistaremos o meu amigo pastor Antônio Carlos. Pastor Antônio Carlos, é uma alegria te receber aqui no Que Vida Vida. Prazer, meu, todo meu. Seja bem-vindo. Nós temos entrevistado aqui, pastor Antônio, pessoas com testemunhos assim, que são relevantes, pessoas que viveram experiências no que viram da vida, impactante. A gente já viu aqui pessoas que foram... semana passada, por exemplo, nós vimos aqui o pastor Washington, que foi o melhor dançarino de lambada que esse país já teve. Nós entrevistamos aqui a Daniele Nazário, que viveu uma vida de prostituição, mas hoje vive uma vida recuperada. Nós entrevistamos aqui homens que viveram no tráfico. Entrevistamos aqui o pastor Gilberto Ewald, que viveu um momento de enfermidade profunda. E hoje nós te recebemos aqui, que eu sei que por trás da sua vida também tem uma história. Sempre. Quem é Antônio Carlos? Antônio Carlos é um pai de família, hoje com 59 anos, pai de 2 filhos, um chama-se Abner, 26, o Azaf, de 15, esposo da Marília, pastor de uma igreja, Igreja Aliança, em Guarapari, presido hoje o Conselho de Pastores de Guarapari e tento ser um homem como meu pai foi, porque eu também sou filho de pastor, né? Então tento ser... Então você vem de uma geração de pastor. Eu sou a 2ª geração de pastor e falo sempre pro meu filho, né? Meus filhos, que seria muito bom ter a 3ª geração de pastores. Se Jesus não voltar, né? Mas o Antônio Carlos, antes de ser pastor, ele teve uma infância, uma adolescência. Sim. Fala um pouco pra gente dessa sua infância, onde foi, se foi aqui no Espírito Santo, se foi fora do Espírito Santo. Alcemir, eu sou carioca. Eu nasci em Botafogo, na Rua Barão de Lucena. Mas você não torce pelo Botafogo. E por né? isso sou botafoguense. Parabéns aos botafoguenses. Tem que tolerar isso, né, gente? Tamo Nem junto. todo mundo é perfeito, né? Pois é. Eu nasci escutando o hino que foi em 1910, que teve um título, mas tive o prazer de ver outros títulos. Mas a minha história é muito simples. Eu não nasci num lar evangélico, como muita gente nasce, muito pelo contrário. Eu nasci num lar católico, porém com 8 anos de idade eu conheci Jesus. Eu aceitei Jesus no sentido literal da palavra, levantando as mãos junto com meu pai, lá no Rio de Janeiro, num ar livre, que deveria ter em média 5 pessoas na central do Brasil. Foi assim que interessante. E dali eu fui caminhando com Cristo. Mas assim, a sua infância no Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro ele traz uma característica de uma cidade de muita violência desde muito tempo, né? Infelizmente, uma cidade Sim. tão linda, tão maravilhosa, e traz essa pecha de ser uma cidade violenta. Na sua época já tinha muita violência? Então, vamos lá. Eu morei num dos morros que hoje é referência no Rio de Janeiro, que é o Morro do Cruzeiro, chamado Complexo do Alemão. Então, violência é uma coisa que Você viveu nesse vivi ambiente. isso. Tanto é que na foto que tem dos meus amigos de escola, 2 que eu lembro, assim, aos meus 22 anos, 2 estavam vivos ainda. Eu não sei se eles estão vivos ainda. 2 eram que estavam vivos. Então você está dizendo para mim que a maioria dos seus amigos se perderam no tráfico, todos nas drogas. Todos no tráfico. É porque o que o morro, né, dava para eles como assim, uma opção de vida e a maioria, infelizmente, foram tragados por essa droga e ceifados pelo morreram tráfico. Novos ainda? Todos novos. Um até, assim, foi traumático porque eu vi ele tomando tiro da polícia, a polícia pegando ele de maneira abrupta, colocando numa cesta no helicóptero, depois soltando num campo de futebol lá no Morro do Cruzeiro. Lá. Então, para mim, foi bem trágico essa morte desse meu colega. Essa cena ainda volta à sua memória, né? Não tem como, né? Não sai. Ainda volta à sua memória. Não sai. E era um colega que convivia com você? Um amigo bem próximo, de escola, de rua, de futebol, que a gente jogava nos campinhos. Assim, eu tenho uma curiosidade pessoal, porque normalmente quando a gente fala desse envolvimento, hoje não, hoje é diferente. Hoje você vê meninas e meninos envolvidos com tráfico, mas na sua época já era assim, tinha meninas também? Não, meninas, raras exceções, eu conheci 2, mesmo assim porque namoravam o menino, no caso, que era traficante, que estava traficando. Mas menina traficante, não. É porque hoje é muito comum, né? Você ter mulher, homem no tráfico, hoje é comum homem, mulher, velhinha do tráfico, até família. Porque, sabe, até porque cresceram, né? Eu trabalhei, eu sou oriundo da polícia.
E assim, o núcleo familiar, ao que me parece, foi atingido com essa Sim. questão da violência. Sim. Então você vê hoje avós que são arrimos de família, mas que o neto, né, lá adolescente, está vendendo droga, trazendo dinheiro para dentro de casa para sustentar a família. Sim. E antigamente, se aparecesse na casa dos avós, dava uma surra no menino e mandava ele devolver aquilo. Mas hoje não. É uma impressão que eu tenho. Parece que assim, que há um apoio, inclusive. Você concorda com isso? Infelizmente, o mundo foi doutrinado, né, para que isso fosse uma coisa normal, e não é uma coisa normal, obviamente não é. Falando do meu tempo, voltando um pouquinho, era os meninos mesmo que eram influenciáveis, porque eles queriam o tênis da marca, queriam a camisa da marca, né, e os pais, geralmente, eram pessoas que vieram do Nordeste, naquele êxodo que aconteceu para as grandes metrópoles, iam morar nos morros, construir lá sua casinha, né, chamada de barraco naquele tempo, depois virou Parque Proletário, hoje é chamado de comunidade, hoje é comunidade. Mas a favela está voltando com o nome forte ainda, como favela, era pejorativo lá, agora não é mais, e era o momento que eles tinham, então eles eram bem assediados para isso. Eu fui assediado várias vezes, mesmo estando na igreja, porque, como eu falei, com 8 anos de idade, tenho. Eu tenho 2 homens e uma mulher, uma menina. Todos eles se encontraram com Cristo? Todos eles estão com Cristo, graças a Deus. Até pelo meu pai ter sido diácono, presbítero, pastor, né? Isso influenciou a nossa família. Sim, mas aí você estava dizendo que você também foi assediado. Fui assediado mesmo dentro da igreja, de amigos que, infelizmente, estavam conosco dentro da igreja, que ao mesmo tempo na igreja e no tráfico, né? Porque não tinha outra opção de trabalho, etc. e tal, e eu fui assediado. Uma vez eu lembro que eu saindo do culto, um amigo meu me chamou para ir em um determinado lugar, chegando lá, ele me ofereceu as drogas, eu fiquei meio assim, e eu falei com ele assim, o que é aquilo ali? Ele falou, aquilo ali é cheirinho da Loló, isso é o mais fraquinho, experimenta isso aí, que isso aí não vai te dar nada não. Eu experimentei. Uma cheirada que eu dei, uma cafungada que eu dei, fiquei com a dor de cabeça, tive vômito, aí tive que contar para meus pais, tomei uma surra da minha mãe, uma branca do meu pai e um carão do meu pastor. Você lembra quantos anos? Lembro, eu tinha uns 13, 14 anos de idade. 13, 14 anos. Dentro da igreja. Ou seja, o assédio era muito forte naquele tempo para isso. Eu acredito muito que, assim, as más companhias, aliás, isso é um princípio bíblico. Sim. As más companhias, elas corrompem os bons costumes. Na realidade, você convivia com esses colegas, mas você não era a companhia deles. Não, é porque eles iam para a igreja, nós levávamos eles para a igreja. Inclusive, esse que eu estou falando, o nome dele era Joãozinho. Ele era filho de um presbítero chamado Saturnino, que hoje a família dele é evangélica, tem cantoras na família, tem pastora na família, e nós éramos muito, muito próximos, éramos amigos, e ele foi crivado de bala uma vez, levaram ele para um lugar chamado Vacaria, lá atrás, que ficava dando caminho para o Alemão, até ficou famoso esse lugar, quando os bandidos todos evadiram por ali, foi filmado pela Globo. Eu me lembro dessa passagem. Ele tomou muito tiro e não morreu, está vivo até hoje, mas também não é crente até hoje. Vai lá e volta. Inclusive foi esse abençoado aí que fez isso. Eu estou falando isso agora gravando, se ele ouvir, ele vai saber da história, mas a nossa oração é que ele tenha Cristo no coração e se converta, né? É a oração. Pastor Antônio Carlos, assim, aí você se converte como criança, é criado dentro de um ambiente cristão. Sim. Você convive, né, porque as pessoas têm uma falsa ideia de que, de fato, quem se converte não é desse mundo mais. A gente, de fato, tem princípios que nos diferenciam das pessoas que vivem nesse mundo, a gente pensa diferente, age diferente, mas, não obstante, nós vivemos nesse mundo. Nós sofremos as mesmas tentações, as mesmas dificuldades, as mesmas lutas. A vida foi fácil para a sua família nesse ambiente? Não, minha família é uma família muito pobre. Meu pai era motorista de ônibus, teve um derrame descendo um viaduto chamado Lobo Júnior, bateu com o ônibus, foi para o hospital, dali ele volta, graças a Deus, recuperado, mas com algumas deficiências, e ele vai ser, até então, cobrador de ônibus na mesma empresa,
até que um dia aconteceu um outro acidente com ele, e aí é uma história mais comprida, e a nossa família passou uma necessidade muito forte. Que Mas meu pai... ele faleceu nesse episódio? Não, meu pai hoje é falecido, nesse episódio não. Ele deixou o carro na garagem com o motorista, retornando para Penha, onde nós morávamos. Ele pegou um ônibus lotado com muita gente que vinha da praia, e ele ajudou a empurrar as pessoas para dentro, e nisso pediu que o motorista fechasse a porta. O motorista fechou, o pé dele ficou preso, a cabeça dele caiu no asfalto, foi arrastado 150 metros, mais ou menos, e dali meu pai foi levado ao Hospital Getúlio Vargas. 3 dias depois, nossa família encontrou e perdeu massa encefálica, ficou 2 anos internado. Vegetativo. 2 anos internado no hospital chamado Dr. Eiras, também em Botafogo, no Rio de Janeiro, e foi dali que eu estou falando da conversão do meu pai, que meu pai conheceu Jesus nesse ar livre na Central do Brasil, e eu levantei a mão também, que dali para frente a vida do meu pai mudou radicalmente. Parou de tomar remédio, os lapsos de memória sumiram, ele recobrou a consciência e viveu uma vida normal dali para frente, aposentou na mesma empresa e tornou-se um pastor, abriu, se eu não me engano, umas 20 e poucas congregações pela Assembleia de Deus da Penha. Você hoje serve no ministério na condição de pastor. Sim. Mas você não foi pastor a vida inteira. Não. Secularmente falando, você trabalhou em quê? Secularmente eu trabalhei em tantas coisas. Né? Já trabalhei em aviário, trabalhei em serigrafia, trabalhei em empresa de cartonagem, mas fiz um curso de desenho e trabalhei numa empresa há alguns anos como desenhista. Eu fui desenhista de uma empresa chamada Bumbum de Ipanema, que era uma empresa que fazia biquínis para Ibiza, tinha uma loja em Ipanema, e eu tive o privilégio de ali ter um saláriozinho melhor. Depois fui trabalhar numa multinacional da Unilever, onde também tive um salário melhor, mas trabalhei muita coisa, eu fiz muita coisa na vida. Você tem alguma coisa voltada também na área de música, né? Você já igreja. foi back vocal de cantores aí importantes? Já fui back vocal, já gravei CD, já gravei disco. Mas de quem aí dessas figuras proeminentes no mundo gospel aí você já foi back vocal? Rapaz, eu vou falar de alguns nomes que hoje já estão no obsoleto, né? Sim. Martim Lutero, na época trabalhei com, vamos lá, lembrando o nome aqui, Marquinhos Gomes, inclusive meu irmão hoje é back vocal de cantores evangélicos. Sim, que seguiu essa linha aí. Olha que legal. E outros que na época eram famosos, Você toca Jossana Glessa, e aí vai. Eu arranho no violão e arranho na bateria, mas gosto de cantar. Até hoje eu canto. Gravamos um CD, gravamos um disco. Em algum momento houve uma virada de chave. Houve. Né? E houve uma virada de chave na perspectiva de você estar vivendo o que você está vivendo hoje. Sim. Que momento você deu essa virada de chave para ir para o Ministério Pastoral? Vamos lá. Só um instantinho. Vamos fazer o seguinte. Nós vamos para o intervalo comercial. E no intervalo comercial você vai dizer para a gente aonde foi essa virada de chave para você viver o que você está vivendo hoje. Ok. Estamos de volta ao programa Que Vida Vida. Essa semana nós estamos recebendo aqui o meu amigo Antônio Carlos, pastor Antônio Carlos. Pastor Antônio Carlos é presidente do Conselho de Pastores de Guarapari, pastoreia a Igreja Aliança em Guarapari e compartilhou conosco aqui no primeiro bloco o que ele viu da vida, na sua infância, uma infância com muita dificuldade, com muita luta, num ambiente ali no Rio de Janeiro, onde a criminalidade imperava. Ele compartilhou conosco que perdeu alguns dos seus amigos, colegas de escola para o crime, né, para o tráfico, e chegou até a sua vida adulta, contou um pouco da experiência
que viveu com seu pai, que sofreu um acidente, mas que um dia teve um encontro com Deus e que mudou a sua perspectiva, a sua maneira de viver. Mas ele também compartilhou conosco aqui que um dia ele também teve um encontro com Deus e que esse Deus fez com que ele virasse a chave. E ele estava compartilhando conosco como foi essa virada de chave, passando por algumas experiências profissionais para se entregar ao ministério pastoral. Fala pra gente, pastor, como é que foi essa virada de chave? Então, vamos lá. Eu fui membro da Assembleia de Deus da Penha, e muito atuante até, né? Cheguei a ser presidente da mocidade, naquele tempo, usava-se muito isso, né? Presidente da mocidade, né? Então você tem raiz, hein, irmão? Eu assumi essa presidência vindo do Silas Malafaia, que aí é pior ainda. Não, ou melhor, né? Já é, não é pior. Pior no sentido que ele já era o que ele é hoje, só que muito mais novo, com muito mais pegada, sim, assim. Sim. E a gente, no tempo, foi pastorear uns 76 jovens, e dali para frente eu comecei a me entregar mais ao ministério, dali para frente eu comecei a ser mais atuante na igreja. Você deixou a sua vida secular de trabalho e foi se dedicar com exclusividade ao ministério? Não, eu dividi a minha vida secular. No caso, eu estava cursando psicologia na SUAM em Bom Sucesso e ao mesmo tempo na igreja, tendo que trabalhar. Nesse ínterim de tempo, o Silas comprou uma rádio sucateada, chamada Rádio Continental, e eu assumi um desafio de fazer uma programação nessa rádio, junto hoje com o deputado Otônio de Paula. Nós fazíamos Madrugada com Deus, eu era Tony Costa, e ele era o Otônio de Paula, já por causa do nome do pai, né, que era bom. E ali foi quando, na minha opinião, houve uma virada de chave. A gente começou a escutar muitos problemas de pessoas na madrugada, e dando conselhos. Você já era casado? Não, solteiro. Sim. Solteiro. Eu casei com 28 anos. Eu estou falando isso aí, eu tinha 23, 24 anos de idade. E aí, eu não queria ser pastor por conta do que eu via meu pai passando. Meu pai foi um pastor de comunidades pobres, né, dentro do complexo ali do Alemão, várias congregações, abria, depois passava para outro, e esse era o ministério dele, e eu não queria ser pastor por conta disso. Hoje a gente vê o ministério de uma maneira diferente, né, bem diferente. Até conversávamos em office aqui no início, do ministério que era lá atrás do ministério hoje, é muito diferente. Ser pastor há 20 anos atrás, na sua forma de enxergar, é diferente de ser pastor muito, hoje? Bem diferente. O que mais te acentua de diferença? A diferença hoje é a facilidade. Hoje é mais fácil ser. Antes era mais difícil. Qual o maior desafio de ser pastor? O maior desafio de ser pastor é você entender que você não tem um rebanho. O rebanho não é seu, é dele. E que você vai prestar contas desse rebanho a ele. Esse é o maior desafio. Mas no ofício pastoral, qual é a maior dificuldade? Hoje a maior dificuldade, eu acho que está naquilo que nós começamos a conversar aqui. Se nós voltarmos aí 20 e poucos anos atrás, a igreja ela tinha um outro perfil. Ela tinha um pouco mais de temor, ela era mais fechada, obviamente, mas ela tinha mais um pouco de temor, ela tinha mais um pouco de respeito. E hoje a igreja ela está muito underground. Você acha que hoje é fácil formar líderes, sobretudo líderes voluntários? Não, não é. Tem muita gente querendo ser líder hoje pelo que a igreja se tornou, porque criou um status, né? De ser um líder de sucesso, um líder virou empreendedor, na verdade. Né? A maioria hoje está no ministério, talvez por um romantismo, não por um chamado. Então, você está dizendo para mim que existe uma diferença entre vocação, sim, ok? Entre o pastor vocacionado e o pastor, não sei qual outra expressão que a gente poderia usar aí, que acha que é chamado. Então, o pastor João Brito me ensinou uma coisa que eu acho muito interessante. Ele falou que existe o pastor chamado, o que se chama pastor e o assoviado. É aquele, e o cara aparece. Eu acho que está aparecendo muito desses ultimamente. Essa é a diferença. É para a gente refletir sobre isso. Dá até uma pausa, né? Porque não está sendo fácil, né? Quantos anos você tem de pastor? 32 anos. Pois é, o mesmo tempo que eu tenho. O mesmo tempo que eu tenho pastorado. Nós já vivemos fases, ciclos e sabemos como está hoje. O que acontece conosco hoje é que nós nos reciclamos o tempo todo, nos contextualizando
e até depois da pandemia isso ficou bem mais acentuado. Nós temos que nos reinventar a cada dia, a cada culto, a cada semana, porque não é a mesma coisa que era de 20 anos atrás. Eu acredito muito que, pastor Antônio, de que assim, o princípio não muda, né? Não. São princípios bíblicos desde a fundação. Não muda. Mas a contextualização, ela é aceitável, desde que ela não fira os princípios. Eu acredito que o grande desafio é você saber conciliar entre o contextualizar sem negociar princípio. É isso aí. Acho que esse é o maior desafio sem que a gente perder a tem. essência, né? Sem perder a essência. Você pode se contextualizar e deve se contextualizar, mas sem perder a essência. E um outro detalhe, não sei se você concorda comigo, é viver um evangelho puro e simples. Sim, o evangelho simples é você usar a Bíblia. Esse é o grande X da questão. O problema é que nós temos mais coaches nos púlpitos do que pregadores em si. Esse é o maior problema. Nós estamos entrevistando essa semana, no programa dessa semana, o pastor Antônio Carlos, e ele está compartilhando conosco o que ele viu da vida. Pastor Antônio Carlos não nasceu pastor, ele nasceu em um bairro de periferia no Rio de Janeiro. Nasceu na favela. Enfrentou, hoje a expressão, tá de volta a expressão favela, né? Ele viu colegas, amigos se perdendo para o tráfico, perdendo a vida. Contou uma experiência aqui de que ele tem uma foto, e nessa foto tem ali 2 ou 3 que de fato não morreram ainda, o resto morreu por conta do envolvimento com droga e com outras coisas, mas que ele foi encontrado e que um dia essa chave virou por intermédio do seu pai e ele chega agora, está quase chegando à terceira idade, né, irmão? 59 anos já é uma... Então. Se bem que não me sinto com 59. Meu cabelo ficou branco, Alcemir, quando eu tinha 32 anos de idade. É um pouco de família, 32 né? anos. Ficou muito branco. E aí eu comecei a pintar e já deixei branco. Hoje eu não deixo, né? Mas eu acho que isso não tem nada a ver, não influencia se a gente tem o cabelo com certeza pintado ou não. Pastor, deixa eu te fazer uma pergunta. Você serve no Ministério Pastoral, você de fato é um pastor vocacionado, né, que tem um chamado, que já viveu experiências, que já viu nesse período seu ministerial em denominações importantes, né? Você serviu em denominações importantes, serviu ao reino em denominações importantes, e não obstante, a gente serve em denominação, mas também a gente serve pessoas. Sim. Concorda comigo? Claro. Porque tem uma falsa ideia de que a gente serve a Deus. Ok, é nosso chamado, é o princípio, é servir a Deus, mas nós também servimos pessoas. Aliás, o próprio Cristo diz isso, que é melhor servir do que ser servido. Concorda comigo? Deixa eu te fazer uma pergunta. Em algum momento, você se arrependeu de se entregar ao ministério pastoral? Alcemir, eu já tive altos e baixos como qualquer pastor tem. Decepções, traições, dificuldades financeiras, já passei crises em meu casamento, como crises ministeriais. Agora, desistir, jogar a toalha no sentido literal da palavra, não. Até porque sempre nós temos um alvo e esse alvo está bem definido, que é Cristo. Mas já tive momentos assim denominacionais, da gente parar e refletir um pouco. Hoje, por exemplo, eu pastorei uma igreja com ministério próprio. Eu não estou mais dentro de uma denominação, mas eu sempre estive dentro de denominações. Eu fui evangelista, diácono evangelista pela Assembleia de Deus, pastor pela comunidade evangélica do Rio de Janeiro e depois reconhecido pastor pela Igreja de Nova Vida, onde ano passado nós saímos e fundamos a Igreja Aliança em Guarapari, que é novinha, tem 1 ano, você mesmo esteve lá, ministrou para nós nesse período, mas decepções ministeriais sim, agora quanto ao ministério não. Você não se arrepende? Não. Se você tivesse que fazer, você faria tudo de novo? Eu não queria ser pastor, essa é a grande X da questão, mas um dia que eu estava dentro já, eu vi que o chamado, ele vai muito além da nossa vontade, do nosso querer, entendeu? Daquilo que nós pensamos ou achamos. Tem seus momentos de dores? Sim. Tem seus reveses? Sim. Mas tem o prazer de você estar servindo, como você falou, a pessoas, sendo um servo de Cristo, né? Então, isso é muito prazeroso. Você se considera um especialista em pessoas? Não. Estudei psicologia, fiz psicanálise, atendo como psicanalista.
até hoje eu fico assim, não entendo muito a questão de reações pessoais, a gente ainda se decepciona, não sou especialista em pessoas, muito pelo contrário. Elas nos ensinam muito, né? Com as suas dificuldades. Você vive também um outro desafio, que é estar presidente do Conselho de Pastores em Guarapari. Isso é de fato um desafio. Desafiante. Um desafio. Porque quando a gente assume essa postura, eu estive presidente da Associação de Pastores lá atrás e agora retornei à presidência da Associação de Pastores, e a gente trabalha na perspectiva de buscar unidade do reino. Unidade não é uniformidade. Não. A gente se une em prol do reino, respeitando as diferenças. Sim. Tem sido fácil? Você já respondeu aí a pergunta. É um desafio você unir pastores de determinadas e distintas denominações, até com práticas diferentes, litúrgicas, teológicas, e aí vai, é um desafio. Mas eu acho que Deus capacita algumas pessoas para isso, como você mesmo. Você já foi e voltou. Eu já fui e voltei. Até porque eu acho que Deus chama algumas pessoas para ser esses intermediadores, né? Esses facilitadores. A gente está no programa Que Vida Vida e a gente aqui não faz muito rodeio. Você acha que a vaidade é um dos motivos da gente não conseguir caminhar junto como corpo de Cristo? Pastor, respondendo sem dificuldade nenhuma, a vaidade é o motivo. Muita vaidade humana, um querendo sobrepujar diante do outro, querendo ser mais, não respeitando a diversidade, como você falou, e isso é muito complicado, porque não se mede pastor pelo tamanho da igreja que ele tem, ou se ele tem sucesso por ele ser rico ou bem-sucedido diante dos olhos humanos. Isso não se mede, pastor. Até porque quem poderia fazer essa triagem é o Todo-Poderoso. Só Ele pode fazer. E no dia do juízo eu sei que isso aí vai ficar muito bem resolvido. Mas aqui na Terra há muita vaidade. Há muito conflitos nessa questão da vaidade. Ok, nós estamos entrevistando hoje no Que Vida Vida o meu amigo, pastor Antônio Carlos, que é pastor em Guarapari, da Igreja Aliança. Fala o endereço para a gente da sua igreja, lá em Guarapari. Você falou Nova Aliança, é nova porque só tem um ano, né? Então, a Igreja Aliança fica na Júlia Magnago, na verdade é Manhago, né? Fala Magnago, mas é Manhago, Brambate, ali em Muxaba, na cabeça da ponte. Aí é uma propaganda aqui, fica entre as casas de eletrodomésticos famosas. Depois eu vou lá cobrar o jabá deles. Que tem ali, mas eu não falei, só falei da ponte de Guarapari, mas entre as casas de eletrodomésticos ali, antes da ponte ali, e farmácias. Mas você pode dizer famosas. O nome, quem sabe depois eu vou lá e cobro o jabá. Então tá, Casas Bahia, Casas Bahia, Casa Zema, né? E as farmácias que tem ali. É uma igreja nova, nós temos aí uma frase que nós usamos, nós estamos num templo novo, para um novo tempo, não querendo ser uma igreja diferente, mas ser a igreja de Cristo, baseado na palavra, porque é isso que é importante, a palavra de Deus é ela que nos rege, né? É ela que nos levará ao céu. Então, você é nosso convidado às quartas-feiras e aos domingos para estar ali conosco se você estiver em Guarapari. No programa dessa semana nós entrevistamos o meu amigo, pastor Antônio Carlos, que contou um pouco aqui do seu testemunho, do que ele viu da vida em todo esse período, desde a sua infância até o presente momento. É uma alegria te receber aqui, fica conectado conosco e eu tenho certeza de que o Vida Vida é um programa que vai trazer pérolas diárias ou semanais, melhor dizendo, para a sua vida. Quero agradecer ao reverendo Antônio Carlos por estar aqui conosco. Obrigado. Deus seja louvado na tua Amém. vida. Deus continue abençoando o seu ministério.